Boa tarde a todos, né? Hoje nós estamos aqui com convidados ilustres, né? Nós vamos contar um pouquinho da história deles, vamos conhecer a história deles no nosso podcast de hoje. E nós estamos aqui, esses convidados, eles têm uma coisa em comum, e são histórias de superação, né? Assim como eu também tive, né, uma história, né, muito bonita, graças a Deus, que aprove ao Senhor, né, me colocar onde estou hoje, ajudando, né, a população de Macaé. E eu trouxe aqui 3 convidados muito especiais, mas antes de a gente falar um pouquinho da vida deles, falar um pouquinho sobre os nossos convidados, eu quero começar que esse podcast é um podcast especial, né? Nós temos aqui 3 convidados que também são 3 servos do Senhor. Então, vou começar esse podcast com um versículo que diz assim: respondendo-lhe Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Aqui está em João 13, versículo 7. Na nossa vida, é exatamente isso, né? Quando Jesus estava ali naquele momento falando para Pedro, né? Pedro falava assim: eu não vou aceitar que o Senhor lave meus pés, né? Jesus disse que queria lavar os pés dos discípulos, ele falou: não quero, o meu não. E aí Jesus disse: hoje, agora você não entende o que eu faço, mas mais tarde, mais à frente, você vai entender o que eu estou fazendo. E assim é na nossa vida, né? Quantas vezes a gente está, muitas vezes, numa carreira profissional e a gente fica resistente de mudar de carreira, e aí acontecem circunstâncias na nossa vida que nos levam a mudar, né? A pensar diferente, como aconteceu com Pedro, né? Naquela ocasião ali com Jesus. Jesus queria dar uma lição, né? Que não, o mestre, ele também pode servir, né? E hoje vocês estão numa posição que vocês, né, hoje são empreendedores, mas vocês continuam servindo. Porque quem não serve para servir, como diz o ditado, né, não serve para ser servido. Né? Se você não sabe servir, você não sabe, né, você não serve para outras coisas, enfim. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo hoje no nosso programa. Estamos aqui com uma pessoa que ele é empresário, ele é dono de um projeto social também, né, que é chamado Gerar Social, e ele é técnico de segurança do trabalho de formação, instrutor também profissional. Bem-vindo, Júlio, ao nosso programa. Júlio, me conta um pouquinho da sua história, né, de como foi a sua infância. Conta pra gente assim, um pouquinho da sua história e como é que você alcançou, né, esse projeto, que é o Projeto Gerar Social, para que as pessoas possam te conhecer. Na realidade, tudo bem? Tudo bem. Sou muito grato por estar participando desse bate-papo, porque nós precisamos ser exemplo para incentivar pessoas. Verdade. Jesus gostava de pessoas. Ele gostava de incentivar. Ele é famoso. E numa época que ele não tinha uma rede social para ele poder levar todo o trabalho que ele fez num curto ministério. Então, eu sou oriundo do Chile. Eu sou nascido no Chile. Eu vim para o Brasil em 2000. Vou fazer agora em setembro de 2023. Mas já é praticamente brasileiro, né, Júlio? 22 anos aqui. E, na realidade, eu vim para o Brasil com a esperança que aqui eu poderia encontrar o meu lugar. Porque, não sei se vocês sabem, mas o maior patrimônio que o Brasil tem hoje é o seu povo. Tem muita gente que foca no petróleo, que foca na indústria automotriz, em um monte de coisa. Mas, na realidade, o maior patrimônio do Brasil são as pessoas. É a sua população. É a cultura brasileira. Então, porque é um povo acolhedor. Aí eu cheguei aqui no Brasil, em 2000, e eu não entendia muito o que estava acontecendo aqui nessa cidade de Macaé, porque eu vim direto do Rio, fiquei uns meses aí no Rio para preparar minha documentação e vim para Macaé. Não tinha profissão na época, não tinha nada, só vim para recomeçar uma vida. Interessante, né? Porque a vida nossa é um recomeço. Aí eu fiz um curso na época, despretensiosamente, na área de segurança. Hoje eu falo que, além da minha formação, eu aprendi uma profissão que é meu ganha-pão do dia a dia, entendeu? Tudo o que eu tenho, o que eu conquistei, seja material, familiar, porque eu conheci minha esposa também estudando. Então, tipo assim, tudo que eu tenho hoje aqui no Brasil e na vida, eu agradeço ao trabalho e ao Brasil, que abriu as portas. Legal. E o Projeto Gerar, ele é um resultado. O Projeto Gerar é um resultado.
Projeto Gerar, o nome de projeto é porque quando a gente cria alguma coisa, a gente precisa projetar, precisa planejar, para depois esse projeto virar realidade. E gerar, por que gerar? Porque se a gente procura no dicionário, gerar é produzir, é gerar alguma coisa em alguém. Por isso que é o nome Gerar. A Munhoz Consultoria é uma empresa que juridicamente eu preciso constituir uma empresa que seja a representação perante a Receita Federal, prefeituras e tudo que a gente sabe. Mas o Projeto Gerar é voltado para a capacitação profissional e ir e fazer, levar a capacitação onde os outros não querem ir, às vezes onde o poder público não chega, e fazer. E eu acho que a proposta nossa foi essa. Eu comecei na Igreja Batista de Jardim Aeroporto, nós começamos lá numa salinha emprestada e começamos o projeto. Isso foi dia 15 de agosto de 2016. Ano que vem, nós fazemos 7 anos de operação. Que bacana, né? Sabrina, são mais de 50 mil alunos capacitados na cidade. Parabéns. Na cidade, nos municípios, e teve gente de outros estados também, mas hoje nossa atuação mesmo é nacional. Hoje, eu estou gerando 2023 já, com foco, com visão, com entendimento para alcançar o mercado nacional. Porque a gente precisa ter uma visão para que a missão seja cumprida. Porque se você não tem visão, você não cumpre a missão. E a missão, quando a visão não é clara, a missão não se concretiza. Então, esse é o Projeto Gerar. O Projeto Gerar tem uma parte social e tem a parte corporativa, que é a Munhoz, que nós representamos, nos relacionamos com clientes corporativos, com outras empresas. E isso é muito bom, porque a gente começou de uma forma muito simples, muito singela, e agora estamos num patamar que estamos lidando com grandes empresas aqui, tanto da região e empresas que têm algumas multinacionais. Júlio, muito interessante, né, a sua visão, até o nome, né, gerar, né, e você vai estar aí gerando, né, novos conhecimentos a partir de 2023, né, Sim. Novas oportunidades para as pessoas que precisam. E você, como você bem disse, né, você veio de um outro país recomeçar, né, no Brasil, e graças a Deus você hoje é um exemplo para muitos jovens, né? Às vezes eu converso com o Júlio e ele está sempre procurando maneiras de ajudar as pessoas. Então ele já me contou algumas histórias assim bem interessantes. Eu queria que você contasse, Júlio, para as pessoas que estão nos assistindo, qual foi a história assim mais onde você se viu assim mais útil no seu trabalho assim? Então, eu sou uma pessoa assim, se eu não tiver uma ideia, o Júlio morreu. Tipo assim, Júlio morreu, Júlio não tem ideia mais, morreu. Então eu sou uma pessoa muito criativa. E eu sempre falo que, poxa, eu não faço mais porque eu não tenho dinheiro para fazer, mas a gente sabe que a gente não precisa de recursos. Porque no Deus que a gente crê, ele provê. Abre porta. Entendeu? Ele provê. Só que essa provisão que a gente fala, não é dinheiro cair do céu. Mas, tipo assim, a gente tem que buscar. Então, sim, eu vou, assim, resumir, porque eu já tenho feito várias maluquices aí. Mas, tipo assim, a que mais me deixa, assim, feliz foi quando eu estava no meio de uma obra em 2020, 2021, 2022, 2021. Dezembro de 2021. Eu estava terminando minha obra, a casa que estava construindo, e faltava, assim, tipo assim, o final, vidro, portão. Aí eu fui lá e falei assim, cara, encontrei um ônibus, porque eu quero montar um centro de treinamento no ônibus. Mas não é fazer uma sala de aula dentro do centro de treinamento, dentro do ônibus. Não é montar uma sala de aula. É você pegar o ônibus e transformar no centro de treinamento. Ou seja, você chegar em lugares onde ninguém quer ir, mas você vai. E eu sempre falo que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente encontra pessoas que são mais malucas do que a gente, que termina acreditando em nós. Tem uma galera que acreditou em mim e falou assim, não, Júlio, dá sim. Aí eu comecei a fabricar o ônibus, só que tipo assim, eu falei, não, vou arrancar isso, vou fazer aquilo. Eu arrancava todo o alumínio de dentro do ônibus, ia vender no ferro velho para comprar material para poder fazer o ônibus. E tipo assim, hoje na unidade móvel, a gente consegue fazer mais de 10, 12 treinamentos práticos. Que para nosso segmento, a área de offshore, NR, os treinamentos que a gente faz, as práticas são necessárias, porque são mandatórias. Então, eu transformei esse ônibus, um ônibus em velhinho,
comprei até de um pastor, que com o negócio de pandemia, o ônibus levava os irmãos para a igreja, o ônibus ficou parado. Aí vamos lá, vamos transformar o ônibus. Comecei a arrancar as coisas do ônibus na porta de casa, dentro do condomínio. Aí me expulsaram do condomínio, que falaram que tu transformou o condomínio num canteiro de obras. Aí me expulsaram. Mas, cara, eu fabriquei esse ônibus, Sabrina, no meio do terreno baldio, no pasto. Pegar uma extensão, começamos a fabricar e pronto, ficou pronto o ônibus. Só que o ônibus estava parado na porta de casa. Um dia minha esposa falou assim, Júlio, o seu ônibus não vai andar? Falei, vai, alguma hora. Aí encontrei com outro cidadão e falou assim, cara, eu tenho uma igreja lá em Silva Jardim que você pode levar essa missão sua. Aí eu chamei de primeira missão do Gerar, primeira missão. Primeira viagem missionária do Projeto Gerar. E nós fomos de Macaé até Silva Jardim e nós fomos 3 dias. Nós matriculamos, fizemos a chamada dos alunos, captamos 140 alunos mais ou menos. Eles fizeram todas as teorias numa plataforma online que a gente possui e levamos um ônibus 3 dias, saímos daqui, era 3 da manhã. Imagina que no dia anterior nos carregamos um ônibus com tudo que você possa imaginar. Material de andaime, material para trabalho em altura, espaço confinado, movimentação de carga, tudo dentro do ônibus. Quando chegou 3 da manhã, eu acordei, fui buscar meu pessoal para a gente sair 3 da manhã. Beleza, vamos embora. Chegamos na porta do condomínio, vamos sair agora. Ônibus abastecido, tudo pronto. Fomos dar a partida no ônibus, o ônibus não pegou. Falei, meu Deus, 3 da manhã, o ônibus não pega. Agora tipo assim, como que você faz uma chupeta, né, da alimentação com outro veículo num ônibus, que são 2 baterias de 24 volts, bateria gigante, 3 da manhã. Pegamos uma Kombi que tinha aí na hora, uma bateria de Kombi, entramos no mato, pegamos fio, pum. Aí eu falei, cara, o ônibus não pegava. Aí eu sentei no banco do ônibus, quando o senhor falei assim, meu senhor, chegamos até aqui, esse ônibus tem que pegar. Puf, o ônibus pegou. Partiu. Aí nós fomos embora. O justo vive da fé, né? Chegamos em Silva Jardim, cara, foi muito bom, porque você está chegando numa cidade, mas não é você levar curso, Sabrina, não é você levar o curso, é você levar a oportunidade, a esperança, fazer as pessoas acreditar que eles podem ir lá e buscar uma vaga de emprego de igual para igual com os outros. E tem aquela questão, você sabe melhor do que eu. O curso é de graça. Não presta. Mas presta sim. Porque as pessoas que fazem as coisas estão dedicadas, estão largando a família para trás, um monte de coisa. E presta. E assim nós fizemos Silva Jardim, depois nós fomos fizemos uma matinha aqui na fronteira, aqui em Macaé, mais outro monte de pessoas. Depois da matinha fizemos em Gazeira, no meio do mato, num assentamento Celso Daniel, que é aqui em Macaé. Tem um pedaço de Macaé, um pedaço de Carapebus e um pedacinho de Conceição de Macabu. Depois de Cabiúnas tem umas 3, 4 entradas, você entra à direita no mato. Nós fomos dar aula num curral. Aí não tinha banheiro, não tinha nada. Entramos com o ônibus, cara, paramos debaixo de uma árvore, na figueira, acho que era figueira, e passamos 3 dias ministrando aula naquele lugar. Foram mais de 140 pessoas também. Foi uma benção. Legal. Depois dali, nós fomos para Quissamã. Quissamã, a gente explodiu Quissamã. Foram mais de 270 pessoas em Quissamã. Nossa. Depois de Quissamã, voltamos para Macaé de novo, no Lagomar. Explodiu o Lagomar. A Igreja Batista do Lagomar. 5 missões. E a gente está preparando agora para 2023 algumas missões. Nós temos o Rio das Ostras já na agenda. Tem missão para o ano 2023 todo. Que benção. Aí vocês perguntam assim, Júlio, mas quem financia? Quem que contribui para essa missão? É só Deus mesmo. Porque a gente vai abençoando pessoas, a gente vai semeando em vidas. É verdade. É porque a gente, até a palavra diz que uns vai acreditar em carros, cavalos, não sei o quê. A gente acredita em pessoas, entendeu? E quando a gente faz as coisas, quem está lá em cima olhando se alegra dessas coisas e provê. Você entendeu? E isso alavanca o nosso negócio, porque tem as duas partes. Quando as pessoas me perguntam, Sabrina, que negócio é esse negócio teu aí, Júlio? É um negócio social. É verdade. É um negócio social. É um negócio? Sim. Dá dinheiro? Dá. Dá para você ganhar dinheiro? Sim. Mas também tem um cunho social. Porque a gente faz coisas que às vezes o poder público não faz, a gente faz. Com toda a humildade, mas com muito profissionalismo, entendeu? E isso que me deixa hoje feliz, cara. Poder ajudar pessoas
e na contrapartida a gente avançar no mercado. E isso aí é uma barganha, uma troca. Você está fazendo negócio com Jesus, cara, para você se dar bem? Não, não é não. É que a gente entendeu aquilo que Sabrina falou, o servir. Entendeu? Servir o próximo. É verdade. E vem tudo de volta, mas uma velocidade que você não consegue nem entender. Ah, estou assinando um contrato. Como? Não sei. Enquanto eu estava em Quissamã, fazendo aquela missão em Quissamã, eu estava renovando um contrato com uma grande empresa em Macaé que tem contrato direto com a Petrobras de mais de 2.000 funcionários. Tipo assim, as coisas desse calibre, entendeu? Não é simples de entender, não. É pegar um monte de gente, pegar um ônibus, sair de madrugada e fazer curso na chuva, poxa, parando nossos negócios para poder atender as pessoas. Então, é um negócio bem interessante. Sim. E, assim, o que você está falando, Júlia, é muito interessante porque quando a gente entende que a nossa profissão, né, ela é uma missão, tudo se torna diferente. A gente faz aquilo, a gente veste a camisa, a gente faz com amor, né? Não tem barreira, não tem impedimento para a gente poder dar o nosso melhor. Verdade. Então, eu convidei o Júlio justamente porque ele tem uma história, né, muito bonita. Eu já conheci, eu fui lá visitar esse ônibus, assim, não sabia toda a história, né, da transformação do ônibus, fiquei conhecendo aqui, né, de primeira mão. Mas a gente vê que, às vezes, a gente pensa que os nossos sonhos, nossos projetos são loucuras, né, aos olhos de quem está, às vezes, vendo, acompanhando, como aconteceu com vários personagens bíblicos, né, vários irmãos nossos na fé, em que, por exemplo, Noé, olha, nunca tinha chovido, né? Ah, vai lá construir uma arca. Parecia loucura, né? Uma arca, vai pegar madeira, vai chamar os filhos, vai preparar, né? Vai preparar betume. E aí, como é que é isso? Depois bota um monte de animal, né? Fecha a arca, como é que é isso, né? Então, assim, nós vivemos pela fé, né? Nós vivemos sabendo que muitas das coisas que nós fazemos, as pessoas não vão entender, né? E não é para entender mesmo. É para confiar, obedecer e seguir. Verdade. Né? Então, o Júlio tem uma história muito bonita e eu acredito que vocês também. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, né? Conhecer. Nós estamos aqui também com ela, que já foi cuidadora de idosos, né? Que é uma profissão também muito bonita, de muita responsabilidade. Ela hoje atua, né, como microempresária e hoje ela está aqui no nosso programa, já deu aqui alguns brindes, gente, inclusive coisas maravilhosas, mas eu vou deixar ela falar disso porque ela é simpática, ela vai explicar melhor do que eu. Conta um pouquinho pra gente, Ana Luísa, da sua história, da sua trajetória de vida. Primeiro, quero dar boa tarde aqui a todos, né? Agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Né? Para quem me conhece, eu falo bastante, mas assim, falando assim, é a primeira vez. Então, vou tentar resumir minha história um pouquinho. A minha formação, minha paixão é cuidar de idosos, cuidar de pessoas. Minha irmã chegou uma vez na minha porta e falou assim, vou pagar um curso de cuidadora para você. Eu falei, beleza, eu vou fazer. E assim, só fui ser cuidadora mesmo na prática. Ganhei bastante dinheiro com isso, quando eu achei que minha vida estava estabilizada, estou ganhando bem. Há 10 anos atrás, eu tive um derrame no pulmão e uma suspeita de câncer por conta do formol, né? Antigamente, eu tenho 44 anos, então assim, antigamente se jogava formol puro no creme, se manipulava. Hoje eu tô de escova, mas meu cabelo é cacheado, só fiz lindo, né? Por conta do podcast, mas eu amo meu cabelo. Mas antigamente, aquela moda de cabelo escovado e tal, eu tive um derrame há 10 anos atrás. Nossa. Só que, assim, eu vi a morte. Mas, há 3 anos atrás, quando eu falei, não, eu não vou passar por isso de novo. E eu sempre tomei conta de idosos, assim, bem debilitados, que não andavam, acamados, cadeira de roda. Eu fui pegar uma senhora e senti a dor parecida de 10 anos atrás. Eu falei, não é isso, não pode ser isso que eu tô sentindo. E veio outro derrame pleural. Nossa, com uma suspeita de câncer. E Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não tem como não falar de Deus aqui. É verdade. Né? Eu acho que a palavra que eu mais vou falar é Deus aqui. Porque o meu último emprego de cuidadora, quando veio o segundo derrame, eu ganhava muito bem. Então, assim, eu falei, não posso perder esse emprego. E quando eu cheguei no médico, que ele já foi fazendo um atestado de 5 dias, eu falei, não, doutor, eu tenho um plantão para fazer amanhã. Ele, você não está entendendo.
você tá com derrame pleural e uma suspeita de câncer. Na mesma hora, eu só pensei no dinheiro que eu ia perder. E Deus falando, sou eu que te sustento. Eu não estava preocupada com a minha saúde. Eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E eu sempre gostei de acessório. Falei, eu vou começar a montar. Né? São peças banhadas. Né? Eu tenho uma página, né, com as iniciais do meu nome, a L. Tem pessoas que me chamam de AL, outras me chamam de OL. Né? A mulher do ouro. Não é ouro, mas são peças banhadas, né? São material bom. E comecei a montar. Só que quando isso aconteceu, eu comecei com a mochilinha nas costas, de porta em porta. Aí eu falei, não, vou fazer feirinha, né? Eu tô aqui em Macaé tem 6 meses. Então, lá no Rio, eu comprei vários mostruários, vou fazer feirinha e tudo. Veio a pandemia. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Comecei a vender na minha igreja. E aí, começou todo mundo a conhecer o meu trabalho. Só que no meio do tratamento, o médico falou assim, eu posso passar a chave aqui e falar com você, com seu esposo? Eu falei, pode. Aí ele, eu não tenho mais exame para te pedir. Só pode ser espiritual. O câncer aparecia no sangue, mas não aparecia nos exames. CA199, que é um marcador tumoral para câncer no intestino. E eu perdi um tio com câncer no intestino. Então, eu falei, não, acabou, dei a senha do cartão pro meu marido. Eu falei... Só que o médico falou, olha, eu não tenho mais exame para te pedir, só pode ser espiritual. Eu falei, doutor, eu creio no Deus que eu sirvo. Amém. E ele falou, eu estou te liberando. Porque o câncer aparecia no exame de sangue, mas os exames não apareciam. E no meio desse processo todo, né, há 3 anos atrás, eu fui comprar o material, que é como eu que monto, passei meu cartão, R$745. Milagre é para quem crê, né? Amém, verdade. É para quem vive, não tem explicação. Passei o cartão, R$745. Hoje, se você passa R$5, já vai acusar lá que você passou R$5. Não bateu na minha conta. Aí passou outro dia, nada. Terceiro dia, nada. Quando foi uma semana, eu falei, pô, vou voltar lá na fábrica, porque as meninas vão pagar. Essa história tem 3 anos. A fábrica recebeu e não foi descontado da minha conta. Foi o que eu gastei só de exame de sangue. Também dei testemunho na igreja. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? Nosso Deus Só que, Ele dá recurso. Se não fossem os acessórios, eu não estaria aqui, não ia conhecer vocês. É verdade. Porque esses acessórios, né, foi Deus que me deu. Eu poderia inventar também. qualquer coisa. Mas eu sempre, quando eu estou em algum lugar vendendo os meus acessórios, demonstrando meu trabalho, eu falo o que Deus fez na minha vida. Porque os acessórios vieram depois desse problema de saúde. E assim, às vezes eu estou com alguma pessoa e falo, ó, Deus colocou esses acessórios na minha vida, aí conto meu testemunho. Porque para edificar outras vidas, Amém. né? Porque eu estava dando mais valor para aquele emprego, eu ganhava muito bem. Muito bem. Todo o dinheiro que eu juntei, falei, não, amanhã eu vou usar para alguma coisa, foi todo para minha saúde. E meu pulmão ficou lá, nódulo cálcico de 4,5 milímetros. A água calcificou. E assim, e quando estava tudo bem, é o que o Júlio falou, né? Deus, quando ele faz, não tem explicação. Lá no Rio, eu estava muito bem financeiramente. Quando Deus falou assim, você está preparada para abrir mão de tudo que eu estou fazendo por você para acompanhar seu esposo? Meu esposo perdeu um emprego de 10 anos, veio para cá, para Macaé, transferido, e Deus está me fazendo conexão com pessoas. Até quero agradecer, né, porque foi Deus que fez. Verdade. Eu conheci a Sabrina, outras pessoas também. Eu tenho muita gratidão pela Kellen, esposa do prefeito, né, que... Um abraço para Kellen. Um abraço para Kellen, para Vivi, uma cidade que me acolheu. Só que, falando de ônibus, né, quando eu costumo dizer o seguinte, quando você entra no ônibus, você não senta na janela. O ônibus está cheio, você fica em pé. Lá, eu era bastante conhecida, né, eu tinha uma agenda. Aqui, Deus está falando assim, vamos ver se você vai me adorar quando as coisas não forem do jeito que estavam lá no Rio. No seu controle, né? Porque aqui foi tudo diferente, né? A minha venda não é só para pessoas do nosso meio evangélico, né? Hoje a gente não pode fazer acepção de pessoas, Verdade. mas eu levo a palavra aonde eu estiver, né? Agradecer também o Leandro Mussi, né? O secretário de Cultura aqui da cidade, que, assim, tem me apoiado bastante. E é o que ele falou, não é só dinheiro, né? Ele falou algo que ele estava falando, estava anotando aqui. Porque sábado eu fui ser voluntária lá no projeto que teve lá da Kellen, né, com as crianças. Eu tirei o dia para servir. Natal E tem gente que não entende isso. Fala assim, mas o que você foi fazer lá? Você não vai ganhar nada.
Pois é. Mas você tá ali para servir. Levando papel higiênico no banheiro, levando água para quem tava no pula-pula. Segunda-feira eu estava com a Janiane, né, que é responsável pela parte de reabilitação e fisioterapia aqui. Também quero mandar um beijo para ela, ela esteve aqui. Segunda-feira eu estava com ela lá no Paz e servindo de voluntária com os idosos, né, que lindo, é a minha paixão. Né? Um trabalho lindo. E assim, não é só... Eu falo assim, a bênção tem uma fila, né? E nessa fila da bênção, às vezes o meu lugar tá lá atrás, o seu tá na frente. Mas se eu não liberar a bênção para você, a minha não vai chegar. Então, eu creio que Deus me trouxe para Macaé por um outro propósito, não só vendas. Eu tenho muita gratidão lá no Rio. Pastor Marcos Vinícius, a Edna, que me acolheram assim. Eu já fui para a igreja que... Lá eu vendia só em eventos evangélicos, né? Com mulheres. Aqui não. Aqui eu fui para a Expo Macaé. Eu tô, às vezes, ali na Orla. Então, você lidar com pessoas, levar a palavra de Deus para outras pessoas que também não são evangélicas. E, assim, tem clientes lá no Rio que, assim, é conexão com pessoas. Eu estar num lugar e ela também era da mesma igreja que eu, desanimada, desacreditada no trabalho dela. E eu falei assim, o que você faz? Eu trabalho com spa infantil de criança. E eu não sou mãe. É o que você falou, barganha, né? Você ajudar ao próximo, servir, sem querer nada em troca. Porque Deus está vendo, você está fazendo, Deus está vendo. Claro. Né? A intenção, né? O que você faz com uma mão, a outra não vai falar. Não vai falar assim, tô ajudando fulano aqui, eu vou tirar uma selfie. Cheguei pra ela e falei assim, o que você trabalha? Porque hoje muita as pessoas... gente faz isso, né? A gente está numa época que as pessoas não pensam nas outras, só pensam em si. Olha o que aconteceu aí com a cidade, né? Essa chuva. Vamos ligar para alguém, saber se alguém está precisando de alguma coisa. E essa... Pode. Eu sempre falo assim, a pandemia chegou, muita gente perdeu a vida, muitas famílias foram dilaceradas com perdas. Verdade. Mesmo assim, tem gente que não entendeu ainda. O que Deus... Não é entendeu. o recado que Deus... Lição, né? Não entendeu. Eu falo assim, eu estou escutando você falar e você vende joias. Eu faço cursos, capacitação. Mas esse negócio de propósito é muito interessante. Porque o propósito é algo que você precisa viver aquilo. E eu sempre falo, você é uma empresa de treinamentos? Sim, mas eu nunca me apresentei, nunca me postei como uma empresa de treinamento. Sempre eu fui um projeto. E até hoje eu falo de projeto. A Munhoz Consultoria, se eu não falo para as pessoas que existem, ninguém sabe. É verdade. Entendeu? Porque, na realidade, você não pode se escorar somente no dinheiro. O dinheiro é importante. O dinheiro é necessário para a gente poder manter nossa família, nossas necessidades, nossas contas em dia. É necessário. Só que a gente precisa entender que alguns vieram nessa terra para servir o próximo. É verdade. Entendeu? Porque quando você serve, cara, você agrada. É o que está acontecendo comigo aqui em Macaé, né? Deus tinha um outro plano. Falou assim, olha, o que aconteceu lá no Rio... Se eu for contar todos os milagres que Deus fez através dos acessórios, as pessoas que Deus me conectou, eu tenho muita gratidão, né? Mas assim, Deus falou, eu quero ver você ter coragem. Porque assim, essa época agora, esse final de ano, se você falar pra mim assim, Deus tá fazendo o que fez lá no Rio? Não, Ele tá fazendo diferente. Tava falando de uma cliente, o nome dela é Alessandra, ela vai assistir, né? Porque virou uma amiga, ela tava desanimada, desacreditada no trabalho dela, um spa infantil com criança. Virou minha cliente, eu falei, o que você trabalha? Eu falei, não, me dá sua página que eu vou divulgar lá. E começaram a me questionar, por que você divulga o trabalho de outras pessoas na sua página? Questão de abençoar, de servir. Mas eu poderia falar o quê? Vou divulgar pra você. Aí a festa da minha filha, mas eu não sou mãe. Então, a maior prova que eu fiz aquilo sem nenhum interesse. Nem tenho uma sobrinha criança para dizer assim, faz a festa da minha sobrinha. E eu não sabia o processo que ela estava passando naquele momento. Aí uma pastora, Elise, o nome dela, mandar um beijo para ela, que eu falei para todo mundo que eu ia estar aqui. Essas pessoas que eu tô falando são pessoas, se eu for falar todo mundo também não dá. Mas ela falou assim, Ana, você conhece? Ela olhou lá, no história, e falou, você conhece? Eu falei, conheço, minha amiga. Ela fez a festa da filha da pastora e através dessa festa ela conheceu outras pessoas, levou o projeto lá na igreja, o projeto Esté,
para trazer a feminilidade das meninas, né? Como ser princesa. E ela falou assim, Ana, não tem como te agradecer. Eu falei, não, agradece a Deus. Que é Deus que faz essas coisas. Igual eu estar aqui em Macaé, tem gente que fala assim para mim, por que você fica postando coisa do prefeito, coisa da mulher do prefeito, coisa não sei... Gente, foi a cidade que me acolheu, é abençoar. Eu postei uma campanha, né, de sangue da Maiara, até mandar um beijo para ela. É a Maiara Rezende, né, da Secretaria de Saúde. E ela falou assim, isso não custa nada, sei lá. Eu vou divulgar. Porque às vezes a gente curte coisas que não vão... Não acrescenta nada. Não vão acrescentar Às vezes nada. abençoa a vida de pessoas que você não alcança, mas que são públicos, né? Abençoar que é necessário ser alcançados. aqueles que estão perto de você, né? E assim, eu tô entendendo que Deus tem um outro propósito para mim aqui em Macaé. O que você falou, não é só o dinheiro, né? Lá eu vendia só igreja, aqui eu participo de outros eventos, mas Deus está fazendo conexão com pessoas. E o que eu puder estar divulgando na minha página, eu acho que se a gente tem uma rede social para isso. Ó, conheci o Júlio. Júlio vai fazer um curso lá numa cidade. Vou marcar aqui. De repente tem alguém lá naquela cidade que vai ver. Poxa, legal, bacana. Ó, vou marcar aqui, a Sabrina vai fazer um projeto aqui. A pessoa vai olhar lá, vai ter aquele interesse. Abençoar. É venda com propósito, que eu costumo dizer. E Deus está fazendo isso e eu tô debaixo de uma palavra, né? Como eu falei. E assim, tem coisas que não tem explicação. Não tem, porque é Deus que faz. Não tá me faltando nada, né? Agora, quando aconteceu essa chuva, eu falei, foi cancelado o evento, que eu ia participar. Cancelou, acho que uns 2 ou 3, que a minha data foi a data da chuva. Mas eu falei, Senhor, obrigado. Minha casa não entrou água, não perdi nada. Né? A gente está na época de festas, está todo mundo pensando no presente do Natal, na ceia de Natal, na roupa de Natal. E o próximo, que às vezes está do teu lado... Não tem nada. E não tem. Né? O que você fala, você não leva um curso. Você está levando esperança. É o que eu uma oportunidade. falo também, né? Eu sempre falo isso, assim, que onde eu estou, né? Foi o Senhor que me colocou lá na Secretaria de Trabalho e Renda. E eu entendo isso como uma missão. Porque de onde Deus me tirou, né? Da pobreza, eu sei o que é viver na extrema pobreza. Eu sei o que é você querer comer alguma coisa e você não poder. Eu sei o que é não ter acesso a uma educação de qualidade, você ter que se esforçar. Eu não tive como fazer pré-vestibular, né, para passar numa universidade pública, mas a mão do Senhor me conduziu em todos esses processos e me conduziu até o local onde eu estou, porque eu até falei isso esses dias no local onde eu estava, que algumas pessoas nasceram com o propósito de cuidar só do seu, né, núcleo familiar. E outras pessoas nasceram com o propósito de cuidar de muitas famílias. Então, assim, quando a gente entende aqui, nós temos pessoas com propósitos, empreendedores com propósitos, porque empreender é isso, né? Empreender é você gerar, ter uma ideia e colocar essa ideia em prática, né? Colocar essa ideia em ação e saber direcionar, ter um propósito, ter um plano, ter um projeto, né, e executar. E todo projeto ele tem etapas, né, para você chegar num determinado sucesso. Muitas pessoas me falam assim, poxa, eu vou desistir de determinado negócio porque eu tentei e quebrei não sei quantas vezes, né? Se você for analisar a história de grandes empreendedores, eles quebraram milhares. Fracassaram muitas vezes. Já passaram muitas dificuldades. Então, não é o sucesso, ele é o somatório de persistência, é de tentar. Tentei hoje, não deu certo, eu me levanto. A Bíblia fala que o homem cai, né? Você pode cair, mas o Senhor te sustenta. Então, você pode hoje fracassar, mas você tenta de novo, tenta mais uma vez, até você conseguir, até conseguir. E, Ana Luísa, assim, foi muito interessante, vou contar para vocês um pouquinho aqui, rapidinho, antes de falar com o nosso próximo convidado. A minha experiência, né, em relação ao podcast, muitas pessoas me perguntam, como é que você começou com esse negócio de podcast? Né? Você é secretária, você inventou mais coisa para sua vida. Não, porque eu entendi que era um espaço onde eu poderia falar de vários assuntos, onde eu poderia trazer pessoas, né, que
que tem essa mesma visão de abençoar outros, de ajudar, de levar conhecimento para outros. E é um espaço onde a gente pode falar sobre qualquer assunto, né? E aqui a gente tem proximidade com empresários, a gente conversa com pessoas que ajudam outras pessoas, com pessoas da política, de todas as esferas. É aberto a qualquer pessoa que tenha, né, um conteúdo interessante para influenciar. Por isso que o nome é Você Pode Mais. Porque a ideia é potencializar, empoderar, né, ensinar as pessoas que, às vezes, a gente está numa situação, né, tão assim, se sentindo carente, se sentindo assim, em declínio, mas nesse momento, né, tem até um versículo que diz: quando estou fraco é que sou forte. Porque deixa de ser a sua força e passa a ser a sua força com a força do Senhor. Então, eu aprendi uma coisa, assim, vou contar aqui para vocês, já estou falando que eu vou contar e não conto, mas é para criar suspense, brincadeira. Quando logo assim, né, eu estive aqui visitando o estúdio, e era até para uma outra situação, e a gente conversando, conversa vai, conversa vem, e surgiu aquela oportunidade, né, de estar trazendo um programa, né, de podcast. E ali eu falei assim, eu vou me desafiar. Eu vou me desafiar e eu vou fazer isso. E hoje, né, eu estou aqui recebendo pessoas com histórias tão bonitas, né, que com certeza todos aqueles que assistirem vão ser influenciados com as histórias de vocês. E aí eu estou no carro indo para a igreja, né, e estava chovendo, e depois coloquei lá, fiz o meu primeiro post, mandei, coloquei na minha rede social, e aí me vem uma mensagem assim: oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho uma história assim, assim, assim e tal, e eu queria saber se eu posso doar os brindes, né? Eu mal tinha acabado de fazer, né? Nem tinha tido programa ainda, e ela também não sabia disso. Ela falou assim: eu vi um post seu no Instagram de alguém e tal, e eu quero saber se eu posso abençoar. Eu falei: é de Deus, porque eu estava acabando de orar, pedindo a Deus, falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter alguns brindes, algumas coisas para os convidados, ali pensando, planejando como é que ia ser o podcast. Falei: inventei isso aí, agora o senhor me ajuda. O senhor me ajuda, o senhor me sustenta, o senhor me envia, né? E ela me mandou uma mensagem domingo, ela: desculpa, domingo à noite e tal. Falei: não, eu não tenho essas coisas, não. E fomos conversando, e ela já me abençoou tanto. Então eu quero agradecer também, né, a Deus pela sua vida, a Deus por ter trazido você para Macaé, porque com certeza, assim como Deus me trouxe também para Macaé, né, Ele trouxe o Júlio, e com certeza também, né, o nosso convidado, o André, tem uma história também que ele vai trazer para a gente. Mas Macaé hoje se tornou a minha... eu não sou macaense de nascimento, mas eu sou macaense de coração. Eu sou mais macaense do que fidelense. Hoje em dia, né, até tem o título de macaense, eu posso dizer que eu sou macaense com muito orgulho. Mas essa cidade, eu tive também, assim, há muitos anos atrás, eu era bem adolescente, quando eu ouvi, assim, de forma audível, o Senhor falando para mim: sua cidade, Campos dos Goytacazes, Macaé, estado do Rio de Janeiro, Brasil e o mundo. Eu nem sabia onde ficava Macaé, eu não tinha noção do que era Macaé. Ninguém entendia nada e ninguém me entendia o que eu falava, imagina eu. Loucura, né? Imagina eu. Loucura. Eu falei: o que é Macaé? Vou procurar, né? Fazia escola técnica, né? Fazia técnico mecânica. Falei: Macaé? Essas são as coisas da minha cabeça. E cá estamos, né? Minha mãe teve um sonho que me via numa mesa com um monte de médico, que ela estava indo para Rio das Ostras, no meio do caminho parava, descia, quase chegando em Rio das Ostras, quase chegando em Rio das Ostras é onde? Macaé. Então, eu fiz o concurso para Macaé de forma, assim, divina, porque eu não queria trabalhar em hospital, eu tinha horror ao hospital. E aí, vou fazer o concurso, chego lá, encontro uma pessoa conhecida de Campos, que morava em Campos na época, encontro essa pessoa subindo as escadas ali na cidade universitária, tem uma escadinha ali na parte da Funemac, era a antiga Funemac. Fui lá para fazer a inscrição do concurso. Cheguei correndo, não tinha nem condição. Uma pessoa me doou uma passagem, falou assim: vou te dar uma passagem. Aí estou ali esperando as pessoas numa fila imensa. Aí falaram assim: vamos juntar um dinheiro aqui, pegar um táxi e ir lá para a cidade universitária? Parece que lá tá, né, tem menos pessoas fazendo inscrição. Aí eu ouvi que lá, posso ir com vocês? Não sabia, não conhecia nada em Macaé.
Aí eu falei, posso ir com vocês? Vambora. Aí peguei e fui para lá, depois eu pensei, como é que eu vou voltar para a rodoviária? Nem dinheiro para ir embora eu tinha, tá? Foi coisa de Deus. Subi, a pessoa me falou assim, faz para o hospital, esse código aqui. Aí eu falei, não, eu pensei, vou gravar esse código, que esse código é o código que eu não quero. O que aconteceu? Marquei aquele código. Fui trabalhar onde? No hospital. No meio de onde? Um monte de médico. Então, assim, Deus faz essas coisas com a gente. E vim para onde? Macaé. Né? Fui aprovada no concurso, vim para cá. Então, Deus faz essas coisas, né, com a gente. E, com certeza, assim, nós todos estamos aqui para um propósito muito maior, né, do que a gente, às vezes, imagina, né? E agora eu vou conversar com ele, que é André, né? Ele é administrador também, meu colega de profissão, né? De formação. Mas ele tem uma história muito bonita, né? Ele tem uma família, né? Com certeza vai mandar um abraço para a esposa, para a filha. E o André, ele escreveu um livro. Ele trabalha na área de investimentos, não é isso, André? Finanças e investimentos. Finanças e investimento, que é uma área que muita gente tem curiosidade, mas mais do que investimento e finanças, o que mais me chamou a atenção é que ele fala para cristãos. E assim, André, eu vou fazer um comentário aqui. Eu sempre fui criada na igreja, né, na fé cristã. Depois de um tempo, eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor, mas o Senhor sempre vai o cajado, né? A tua vara, o cajado me consola, e vai lá e puxa a gente de volta. E uma coisa assim, nesse tempo que eu estive afastada, as pessoas falam muito de universo, de atrair, de lei da atração, que nada mais é do que a fé, né? Cada um na sua visão, na sua perspectiva, e nada mais é do que isso. E uma das coisas que as pessoas mais falam sobre a área financeira. E nós, cristãos, muitas vezes, não abordamos esse assunto. Falamos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas não conseguimos, muitas vezes, assim, nos organizar, aprender sobre finanças, aprender sobre educação financeira, educação emocional, que é uma área, uma pauta que a gente precisa discutir aqui também no programa, né? Muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, tiveram aí problemas emocionais, precisam de cura interior. Então, eu queria que você falasse para a gente, contasse a sua história de vida e que você falasse um pouquinho assim, da sua experiência aí com investimentos, como é falar para cristãos, né? Ensinar cristãos a investir. Que tem gente que tem aquela visão de que, aquela crença ainda limitante de que o dinheiro é sujo, né? Não consegue pecado. Guardar dinheiro, é pecado, né? Eu não quero aqui criticar, né, a fé, né, e a visão de cada um. A gente respeita, mas a gente precisa aprender, porque quando a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Quando o conhecimento chega, uma verdade chega para a nossa vida, a gente aprende, né? E a gente fica livre de um pensamento que às vezes nos limita. Então fala pra gente, conta pra gente aí como é que é essa experiência, conta um pouquinho da sua história. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui. Agradeço ao convite, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Para somar, né, tanto no nosso conhecimento, tanto para abençoar também os ouvintes. Amém. Então, quero cumprimentar também a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Primeiramente, a minha formação inicial não é na área de finanças, né? Eu tenho uma história antes. Eu trabalhava concursado e, assim, eu vim para Macaé porque eu tinha um sonho de querer trabalhar embarcado. Nossa. Só que, no meio da crise, em 2016... tudo mudou e as vagas de embarque diminuíram. Verdade, e eu tive que trabalhar... Crise do petróleo. Isso, exatamente. Eu tive que trabalhar na base. E ali foi, assim, uma frustração, né? Porque eu tinha um sonho e aquele sonho se frustrou. Mas, enfim, a vida segue, né? A gente vai tentando se adaptar. Então, eu vim para Macaé, eu saí do Rio, na época, em 2016. E comecei a trabalhar em escritório, na área de contratos. Eu era fiscal de contrato. E era uma atividade assim que eu desempenhava e que eu não estava muito satisfeito, não estava muito feliz. Então eu comecei a entrar num ciclo ali de problemas emocionais. Eu cheguei a sentir até um princípio de depressão, né? Na época isso começou a me fazer mal, me prejudicar em várias áreas da minha vida, inclusive a vida espiritual, enfim. E aquilo foi me incomodando e conforme o tempo foi passando e não tinha uma perspectiva de melhora, eu não me via progredindo na carreira, na profissão. E quando chegou na pandemia ali em 2020, eu recebi uma oportunidade de sair da empresa. Então eu participei de um programa de demissão voluntária
e conversei com a minha esposa na época e falei que eu já estava com um sonho, né, de empreender, eu tinha essa vontade. Legal. Então eu percebi assim que, conforme diz o Thiago Brunet, né, quando tudo dá errado, tá dando errado na vida, é porque você tá chegando num lugar que é para você sair dali, É entendeu? verdade, É a zona de é. expulsão, né, que ele fala. Tudo tá dando errado, é pra gente pensar, será que isso aqui é para mim? Será que eu vou ter futuro nisso aqui? Então eu não conseguia enxergar um propósito naquilo, uma missão naquilo. Então eu parei, refleti e aproveitei a oportunidade, né? Falei assim, vou empreender, vou aproveitar agora, vou empreender. Saí da empresa, voltei para minha cidade natal, né? Que eu sou de Santo Antônio de Pádua. Ah, eu sou fidelense, moramos, né? Somos Praticamente próximos, né? vizinhos ali, né? Eu voltei para minha cidade natal e comecei ali a estudar, então mais profundamente na área de finanças. Comecei a fazer cursos online, mentorias, enfim, e comecei a produzir alguns conteúdos. Só que eu não estava vendo resultado naquilo. Então era como se eu estivesse remando e estivesse contra. É como se estivesse contrário a mim, né? Sim. E eu continuei perseverando, estudando, fui procurando outros cursos, fui me aperfeiçoando mais no conhecimento na área de finanças. Só que aí bateu outra coisa. Eu vou falar de finanças, vou falar de investimentos, mas já tem tanta gente boa falando nisso no mercado, né? Tem tantos nomes famosos falando sobre isso, eu vou ser só mais um. Começando aqui no interior, ninguém me conhece. Aí isso começou a me incomodar. Aí eu fiquei pensando assim, gente, tem que ter alguma coisa diferente. Eu tenho que ter alguma coisa diferente. Eu não posso falar mais, eu não quero ser mais um do mesmo. E depois veio na minha mente assim, eu vou falar de finanças à luz da Bíblia. Mas será que isso realmente procede? Alguma coisa tem a ver mesmo? Eu comecei a parar para pensar. A Bíblia fala muito sobre finanças, Verdade. fala muito sobre dinheiro. Na Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam sobre finanças, bens Nossa. materiais, negócios, enfim, trabalho, tudo relacionado a essa área financeira, né? De fato. É claro que... Salomão mesmo foi né? Grande escritor nessa área, Exatamente, né? o livro de E era Provérbios, próspero. Eclesiastes, né, fala muito sobre finanças. É claro assim que não como pra gente nos dias de hoje, Sim. né, a moeda naquela época, né, o regime de trabalho, era tudo diferente. Hoje, mas é claro assim que como nós somos seres inteligentes, a gente consegue entender. Então assim, eu pensei finanças e investimentos à luz da Bíblia. Comecei a estudar, comprei alguns livros nessa área. É uma área assim que é muito carente porque tem muito pouco material. Imagino. É muito difícil de achar conhecimento nessa área. E eu comecei a estudar essa área mais profundamente e criei um curso. Só que esse curso eu ainda não terminei ainda de gravar. Só que nesse momento que eu estava fazendo esse curso, veio muito forte no meu coração o desejo de escrever um livro nessa área. Aí eu comecei a estudar mais profundamente, parei a gravação do curso e comecei a escrever o livro nessa área, mas abordando como administrar as finanças de uma maneira que agrada a Deus. Nossa, muito o legal. nome do meu livro, né? Vitória Financeira, como administrar as finanças de uma maneira que agrada a Deus. Então eu parei e pensei assim, bom, a gente corre tanto atrás do dinheiro. Será que o dinheiro é uma coisa que a gente tem que correr atrás dele? Eu comecei a procurar respostas sobre várias coisas na Bíblia. E a Bíblia fala sobre tudo isso, sobre poupar, sobre ganhar dinheiro, sobre investir, como investir, né, os princípios. Então, assim, a Bíblia ela não vai te falar exatamente como fazer, principalmente para a gente hoje aqui, né, mais de 2000 anos depois, né? Verdade. Mas a gente consegue entender os princípios, né? Os princípios, eles são imutáveis, né? Tanto Verdade. vale para aquela época quanto vale para hoje. Então, quando a gente vê assim, por que tem tantos ricos, né? Às vezes até ímpio, mas é rico. Por que é rico? Porque ele cumpre os princípios. Às vezes ele nem sabe que aquilo é um princípio bíblico, mas ele cumpre aquilo e prospera, porque é a palavra de Deus. Então, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a gente cumpre os princípios, a gente prospera. E prosperidade, tanto se fala de prosperidade, será que é pecado ser próspero? É pecado ser rico? Tem até aquele versículo que fala, né, que o dinheiro... o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E a gente entende que o dinheiro é raiz de todos os males. Mas não, é o amor ao dinheiro. É quando o objetivo é o dinheiro. Quando a intenção é o ganhar dinheiro, isso é pecado. É verdade. E o enriquecimento rápido também, segundo a Bíblia, é errado. Porque o nosso foco como trabalhadores, como empresários, não deve ser ganhar dinheiro, como o Júlio falou.
não deve ser ganhar dinheiro. O nosso foco deve ser servir. É motivar pelo nosso propósito, pela nossa missão. Muito bom. O dinheiro é a consequência Isso aí. desse trabalho. É consequência. É a Te cortar consequência. só um minutinho, quando você falou como a gente se conheceu, eu nem me toquei nisso. Como eu falei, que eu estou sempre postando as coisas aqui da cidade, do prefeito, da secretária de saúde, que me questionaram. Na segunda-feira, quando eu estava com a Janiane lá no Paz, né, aconteceu algo interessante, é o que ele falou. Nesse final de ano, eu montei um brinquinho, um brindezinho para as minhas clientes. Falei, vou bombar, vou vender tudo, vou dar para cada cliente. Só que aí, na segunda-feira, como eu sou cuidadora, minha paixão é idoso. Eu também sou técnica em necrópsia, não atuo na área. Verdade. Mas minha paixão é cuidar de idosos, né? Eu sou formada pela Cruz Vermelha e a Janiane falou, olha, vai ter o café da manhã lá. Eu estou entrando nisso, te cortando, por quê? Porque quando eu estava lá, teve um café, até o secretário de saúde esteve lá, né? Alexandre Cruz, enfim. Aí eu vi as meninas conversando assim, não tem brinde, elas falaram baixinho, aí falou assim, poxa, mas não vai ter brinde para todos. Tinha acho que uns 20 e poucos idosos. Aí lembrei do brinquinho, que na verdade quando eu abençoo, eu falo abençoar, né? Porque se eu pensar assim, eu tô dando para você, vai me custar. Não, eu tô te abençoando. É a mentalidade. Aí sabe o que eu fiz, André? Eu falei assim, dá licença, eu tô escutando aí vocês falando, puxa, porque eu tenho uns brinquinhos e eu moro aqui pertinho, né? Porque aqui tudo é perto em Macaé. Eu falei assim, eu vou lá rapidinho, eu pego um Uber. Você acha perto, Eu do acho Rio, tudo perto, né? porque lá no Rio... Não, Tudo é aqui muito longe. o pessoal fala assim, é longe. Não, gente, é perto. Porque morava no Rio, você pegava a linha amarela, tudo longe. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou ali rapidinho na minha casa e eu pego. Aí ela falou assim, mas são 20 e pouco. Eu falei, não tem problema. Aí fui lá, catei. Aí o que eu falo? Tô falando agora porque eu tô aqui no podcast. Não falei pra ninguém quanto foi o custo daquele brinquinho. Peguei Uber, paguei com o meu dinheiro. E pior que aqui, eu tava com medo de demorar, porque elas estavam no canto. Teve a dança, teve o café da manhã. Eu pro motorista do Uber, olha só, eu te pago em dinheiro. Fica aqui rapidinho. Só pra pegar um negócio, você me leva. Aí eu falei assim, moço, por favor. Ele, não, tá bom. Aí cheguei lá, tirei um por um, botei na tagzinha. Aí... Na hora de entregar, ela falou assim, o Papai Noel, e tinha a Janiane levou um Papai Noel inflável, e ela tirando foto, o Papai Noel mandou uma ajudante. E a ajudante do Papai Noel mandou uma lembrancinha para cada um. Olha, Deus estava ali naquele momento, porque o que eu ganhei em troca? Né? E elas, quando ganhavam um brinquinho, senhoras de 80, o servir. Né? O que é semeadura. Aquele brinco foi um custo. Lei da semeadura. Eu semeei. E elas ficaram alegres. Olha, eu vou botar agora. E outras, eu vou usar no Natal. Aí eu falei, não posso chorar, não parece, mas eu choro à toa. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque isso não tem valor, né? O que você falou do dinheiro. Foi um custo, o brinquinho, a tag, o saquinho, mas não era o valor financeiro. Tem uma frase muito interessante que diz, né, que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, a gente pensa assim, eu vou dar, dar me custa, né? Dar, às vezes, é ruim, porque a gente não gosta de dar. Pesa, né? Pesa. Mas, assim, Deus vê a intenção. Qual é a intenção por trás disso? Tanto, assim, no meu livro também eu abordo muito a questão financeira, mas eu também falo bastante sobre mordomia cristã, que é como o cristão, ele administra as finanças. Eu falo que no livro tem 3 propósitos para o dinheiro, né? Manter a família com dignidade, servir ao próximo, também é um propósito para o dinheiro. Sim. E contribuir para o reino de Deus. Amém. Então, o dinheiro, ele tem que ser usado com propósito. A Bíblia dá essa visão para a gente. O dinheiro não pode ser algo que a gente gasta aqui conforme a gente quer, faz o que a gente quer, compra o que quer, gasta o quanto quer, como se fosse tudo para a gente. Na verdade, tudo que nós temos vem de Deus. Então, quando eu penso assim, eu vou dar, sei lá, os 10% aqui, o dízimo para a igreja, e o restante, os 90% eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Quando eu tenho uma visão de reino de Deus, eu trabalho os 100% com foco no reino de Deus. É verdade. Então, é o semear. Quando a gente usa isso com propósito, isso não vai ter aquele custo, né? Aquela dor que a gente está
tirando algo da gente para poder fazer para alguém. Mas a gente está semeando e quando a gente semeia, a gente colhe. É verdade. Eu queria até aproveitar isso que você falou. Eu aprendi uma coisa com a minha sogra, mandar até um beijo para ela, Bispa Janaína, que a gente estava conversando sobre... Eu peguei umas roupas do meu guarda-roupas e tirei para poder fazer uma doação, porque eles iam fazer um bazar. E aí ela falou assim, olha, porque você tirou isso, você vai ganhar muito mais. E a gente começou a conversar, eu fiquei assim, amém, né, recebo. Mas ela me explicou o seguinte, porque assim, para você receber no reino de Deus, você não pode estar cheio, você tem que ter espaço. Então, quando você tira, né, você tira de você e você abençoa alguém, você abre espaço para você receber. Como que Deus vai te abençoar, vai te dar algo, se não tem espaço? Então, ali eu aprendi uma lição. E o que você está falando é uma coisa que, assim, Deus me fez prosperar em muitas áreas da minha vida, assim, porque primeiro, como a gente falou aqui, nunca foi a intenção ganhar dinheiro, né? Nunca foi essa a minha intenção, sempre foi abençoar o reino. E eu estou me lembrando de coisas da minha adolescência, assim, que quando eu comecei a estudar, que eu não tinha condição, e às vezes eu ia trabalhar num local, tem uma vaga de emprego, eu ia para aquela vaga de emprego. É para você ganhar R$8 por dia. Beleza, ia numa felicidade, dava o meu melhor ali, ganhava meus R$8, ia para minha casa, às vezes não pagava nem a minha condução de ônibus, né? E sobrava ali R$2, R$3 para me comprar um biscoito, que era o que eu ia comer na noite, né? Porque eu não tinha como jantar. Então, eu ia feliz da vida fazer aquilo ali, abençoava as pessoas, aproveitava para trazer uma lição de vida para outras pessoas que precisavam também. E peguei vários amigos meus, tem uma vaga de emprego para a gente poder panfletar. Vambora? E aí levava um monte de gente comigo, entendeu? Feliz da vida, porque eu estava panfletando e levei outros amigos para panfletar, para ganhar R$8 por dia. Então, assim, às vezes a gente não dá valor, né? E aí, naquilo ali, eu já conheci uma pessoa que já me colocou para dar aula, né? Na escola onde eu estava panfletando, divulgando como divulgadora, né, daquela escola preparatório para concurso lá em Campos. Dali eu já virei professora. Estava fazendo matemática na época, faculdade, já me chamaram para dar aula. Então a gente é abençoado dessa forma. Quando você faz sem a intenção, né, que muitas pessoas fazem com a intenção do que elas vão ganhar, o que elas vão levar de vantagem. E nós temos uma cultura muito ruim, eu falo isso, que o brasileiro às vezes se orgulha do jeitinho brasileiro. Eu tenho vergonha do jeitinho brasileiro, tá? Assim, eu não falando, né, no sentido pejorativo, mas estou falando no sentido de que eu não tenho que levar vantagem. Eu não tenho que ser o esperto que vai derrubar a senhorinha na fila, que eu vou passar na frente dela, e eu estou feliz da vida porque eu dei um jeito, né? Usei a minha inteligência para o mal, para tirar vantagem na fila no lugar de alguém. Eu tenho que ser exemplo, nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito, mas nós precisamos melhorar. Onde eu preciso melhorar? Né? E o que você falou, eu queria te fazer uma pergunta, aqui que eu fiquei bastante curiosa. Você falou que as pessoas que às vezes têm, né, uma capacidade de gerar dinheiro maior, eu acredito que elas sabem lidar também com o dinheiro. E como eu falei, muitas vezes, sem a intenção, eu ia para ajudar, dava o meu melhor e aparecia uma vaga de emprego melhor para mim. E foi a minha vida assim inteira. Eu não planejei, eu vou estudar isso aqui, eu vou ser isso. Tinha oportunidade de fazer um curso, eu ia lá fazer aquele curso. Porque eu só tinha, era aquilo ou aquilo. Né? Minha mãe falou, a única oportunidade que você tem de conseguir alguma coisa na vida é estudando. Então eu tomei aquilo como um princípio para minha vida e fui estudar. Vai abrir uma vaga de um curso em tal lugar. É um curso online. Eu ia lá e fazia, de graça. Eu corria atrás, mandava meus documentos, na dificuldade danada. As pessoas falavam, você não vai conseguir. Menina, você está doida, com um monte de papel. Você vai levar isso aí, tem um monte de gente, vai passar na sua frente. Ia lá e Deus me abençoava, eu conseguia. Por quê? Porque eu não desisti. Porque eu não ouvia o não dos outros, né? É verdade. Eu perseverava. E aí eu queria que você falasse assim, quais os princípios, assim, alguns princípios que você possa falar, que é até importante também você estar divulgando o seu livro. Eu mesmo quero ler, tá? Eu também, só quero. O seu livro. Quero divulgar, quero te convidar para vir outras vezes para a gente estar falando sobre esse assunto que é muito importante,
né? Não só para pessoas evangélicas, né? Mas para todas as pessoas que têm fé em Deus e que precisam aprender a lidar com finanças. Queria que você falasse alguns princípios dentro à luz da palavra, né? Que você aprendeu ao escrever o livro. Por exemplo, poupar. O brasileiro é cultural, né? Primeiro a gente ganha o dinheiro, gasta, e depois a gente... gasta tudo. Se sobrar aqui uma coisinha, eu guardo. Todo mundo é assim, né? A gente quer gastar primeiro, depois o que sobra vê o que a gente faz. É verdade. Na educação financeira a gente tenta trabalhar exatamente o contrário. Primeiro, óbvio, você ganha. Do que você ganha, você separa uma parte da renda para poupar, seja 5%, 10%. Tem um princípio na Bíblia que é muito interessante, né? Na passagem lá de Gênesis, José, quando ele foi interpretar o sonho do faraó, Verdade. ali dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de miséria, ele deu uma orientação para o faraó. Faraó, separe 20% de toda a produção do Egito nos anos de abundância e pega essa produção e armazena. Coloca em celeiros bem protegidos, né? Construa celeiros para armazenar toda essa produção excedente, esses 20%, e guarde para os 7 anos de miséria, de pobreza que vão vir. Então aqui a gente já vê 2 princípios na área de finanças. O primeiro, óbvio, poupar. Então, o princípio de José, a gente pode tentar trabalhar isso na nossa vida. É claro que poupar 20% da renda, para muitas pessoas pode parecer muito dinheiro. E, de fato, é uma quantia assim, bem expressiva. Mas não necessariamente você precisa começar com 20%. Pode começar com 5%. Verdade. Separa 5%, 7%, 10% e vai trabalhando essa questão da organização financeira, do orçamento familiar, para tentar chegar nesses 20%. Que é o ideal, porque, na verdade, esse texto tem 3 princípios, né? O primeiro, poupar uma parte da renda, porque o dia mal vem e a gente não sabe quando ele vem. O Covid chegou aí para provar para todo mundo que o dia mal ele chega. E chega para pobres, para classe média, para o rico, chega para todo mundo. E se a gente não tiver uma reserva de emergência, uma poupança, como é que a gente vai suportar esses momentos de dificuldade? Então isso é um princípio bíblico, poupar. A crise ela vem. E outra direção que José deu é a questão do armazenamento. Então, o que eu faço com esse dinheiro que eu estou poupando? Eu vou deixar debaixo do colchão? Eu vou deixar na conta corrente? Eu vou deixar na meia? Até aquela expressão, né, popular, né, o pé de meia. Não, existe um lugar certo para você guardar sua reserva de emergência. Num investimento de baixo risco, né, que você não vai pegar sua reserva de emergência e vai colocar na bolsa de valores, por exemplo, né, que é um dinheiro que você vai usar para uma emergência, um imprevisto. Quando acontecer, ele tem que estar disponível ali para você sacar a hora que você precisar. Então, um investimento de baixo risco, como um CDB, um certificado de depósito bancário, um Tesouro Selic, por exemplo, também, que ofereça segurança e liquidez. Então, nesse texto, é muito interessante que só ele já te dá 3 direcionamentos para você trabalhar só essa questão da poupança, da reserva de emergência. E a Bíblia tem muitos outros princípios que fala de investimentos, por exemplo. Tem um texto, se eu não me engano, em Provérbios, que Salomão ele fala para não colocar o dinheiro em investimentos de risco nos negócios, né? Ele fala muito também sobre negócios. Ter cuidado com negócios de risco, querendo lucrar bastante, porque se você fizer um negócio mal feito, você pode destruir suas finanças, destruir, né, o seu patrimônio, e você vai ficar sem nada, sem ter o que deixar para sua família. Então, esses princípios bíblicos, eles norteiam, assim, muitas das ações que a gente deve tomar com dinheiro. A Bíblia também fala sobre a diversificação dos investimentos. Fala também. Tem um versículo que fala, aplique, não é assim, não literalmente, né? Aplique em diversos lugares. Algumas versões mais atuais, ela dá essas palavras assim mesmo, né? Coloca o seu dinheiro em vários lugares, porque você não sabe qual vai prosperar, qual que pode, de repente, de repente alguma coisa pode não dar certo,
né? Então, assim, a questão da diversificação também é um princípio bíblico. E fala também, né? Tem um versículo que fala que lança teu pão sobre as águas, né? Porque você não sabe, né? Enfim, Qual vai prosperar. Qual vai prosperar. Você não sabe, às vezes, o que vai acontecer. Exatamente. E é muito interessante isso que você está colocando, trazendo para a gente. São informações e princípios muito importantes, muito necessários. E que a gente, assim, começa a perceber que, principalmente, quem vai empreender, né? Acha que, às vezes, assim, eu tenho um dinheiro aqui, vou pegar um empréstimo, né? Queria que você também falasse sobre isso. Vou pegar um empréstimo e vou abrir um negócio e esse negócio vai dar certo, né? Mas sem não planeje, você já estava conversando com uma determinada pessoa e fui fazer perguntas, queria que, né, investimento, não sei o quê. Fui fazer perguntas. Quando eu fui ver, a pessoa já estava quebrando, né? Mas por quê? Porque não tinha se planejado. E também não pediu direção a Deus, Cobra né? um preço, é verdade. Cobra, às vezes, um valor, porque para você criar definir um valor, né? E administrador sabe disso, você precisa fazer um estudo. Você precisa saber qual é o ponto de equilíbrio. Até esse valor aqui, se eu produzir, né, dependendo do meu produto, eu não ganho lucro, eu só pago o que eu comprei. Daqui em diante, você tem que ter uma meta. Eu preciso vender 50 unidades, se eu vender 50 unidades, eu só pago o meu negócio. Exatamente. Agora eu preciso vou vender 51? Não, eu tenho que vender o dobro para eu começar a ter lucro, eu acho né? que interessante, eu não sou doutor nessa área de finanças, mas sou formado na Escola da Vida. É muito importante. Vou falar assim, eu falo sempre para o pessoal que trabalha comigo, vamos fazer conta. Isso aí. Vamos fazer conta. Tem dificuldade no computador, os papel, mas vamos fazer conta. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o empreendedor, às vezes, tem a empolgação de querer só fazer. De querer fazer. E ninguém pensa, eu vou falar para você, ninguém faz curso para ser pobre. Ou para dar errado. A gente faz curso para dar certo. Você entendeu? A gente faz curso para ganhar seu primeiro milhão, ganhe seus primeiros... Mas ninguém pega na internet cursinho para ser pobre, cursinho para falir. Não, mas tipo assim, o dar errado também está dentro do processo. Está dentro do processo. Experiência, né? Então você tem que ser... Eu falo sempre, eu tenho que ter planos para 100 anos, mesmo que eu viva um dia só. Mas eu preciso ser consequente com aquilo que eu faço. Essa questão, eu estou também aproveitando as suas instruções ali, eu estou gravando aqui. Né? Porque a gente tem que ter, nos negócios, a gente precisa ter um certo entendimento do nicho que você trabalha, para você, dentro desse próprio nicho, você começar a entender como que vai ser a próxima etapa. Não tem aquele videogame do Mario Bros? Aí tu entra por um túnelzinho, aí aparece em outro cenário. O mundo dos negócios eu vejo que é assim, eu não sou um empresário rico, mas tipo assim, eu vejo que tem hora que o nosso negócio entra por um túnelzinho e você aparece num novo cenário, mas você tem que pelo menos ter uma previsão do que vai acontecer. Você tipo assim, eu tô brincando, mas eu tô pensando, Júlio, e se Jesus voltar amanhã, ou voltar hoje de madrugada? Pô, glória a Deus, vou partir na boa. Mas tipo assim, e se não eu vir? Eu tenho que olhar para 2023, o cara fala assim, não, Júlio, você só arrancar a folhinha do calendário e continuar olhando. Sim, mas é um momento, eu sempre falo, que a gente precisa mudar de etapa. Foi o que aconteceu comigo quando vim pra Macaé. Passar de uma situação para outra. Foi uma outra flexível, etapa, Você entende? Assim, não estávamos aqui, 15 de março começou a pandemia, brecou, o mundo parou. Puf, e agora? Como que a gente está agora? Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Todo mundo teve que se reinventar. Eu vou falar. Tô igual um pastor que tem aí. Vou falar. Eu, quando a pandemia entrou, antes da pandemia, o Júlio olhava para as salas de aula, eu queria minha sala de aula cheia de gente. Porque quem tem uma instituição de treinamento, de curso, que é a sala cheia de gente. Claro. Imagina você ver... E tudo fechado. Eu falei assim, e o aluguel, e as coisas. Só que, tipo assim, tem um pastor amigo meu, pastor Jardel, tá ali me acompanhando, ele me indicou um seminário que teve, assim, no início da pandemia, como que os cristãos iam lidar com essa nova situação. Eu assisti 4, 5 noites, e teve um dia que eu lembrei, falei, cara... Eu fui num evento da igreja, me mandaram um arquivozinho, um linkzinho do Google Form, que eu preenchi os dados para participar do evento. Eu falei, opa, já tem a matrícula do aluno. Eu falei, PowerPoint, transfere para
converte para PDF, opa, já tem uma apostila. E aí apareceu o Zoom, apareceu o Teams, as plataformas. Ele é rápido. Apareceram as visionário. plataformas. Aí eu comecei a mandar os links para os meninos que trabalhavam comigo. Aí, pastor, como que está? Só que eles não sabiam que eu já estava testando a nova era. Eu vou falar para vocês um negócio. Tem gente que está aqui, que vai assistir o programa depois, vai falar assim, não, o Júlio está falando a verdade. Que Deus me perdoe. Mas a pandemia foi o tempo que eu mais trabalhei, que eu mais ganhei dinheiro. Eu também. Sabe por quê? Porque hoje eu olho para a nuvem. Hoje eu estou voltado na nuvem. Hoje eu estou preocupado em plataformas digitais. Tipo assim, aí. quando eu comecei a conversar com a Sabrina, eu estava com uma realidadezinha. Hoje minha cabeça explodiu. É verdade. Hoje eu estou assim, Júlio, o que você tem hoje para o mercado? 2023, eu estou deixando meu pessoal que trabalha comigo louco. Porque eu já sou meio agitado. Eu achava que eu era agitada. Não, eu Tem sou alguém mais eu sou agitado que ligado. Acho que todo empreendedor é assim. Aí, a gente fala Sabrina, muito eu tô com um sobre leque de mais de 700 cursos para entrar agora a partir de 2 de janeiro. Graças Eu já a estou Deus, planejando, é. eu estou planejando, preparando Verdade, 2023. Verdade. Você entendeu? Porque a gente não pode entrar, cara, desguarnecido. Esperando, né? A gente não pode esperar. Deus proverá. Tem um Deve versículo prover. bíblico, né? Outro princípio, né? A Bíblia tem muitos princípios. Se você ficar olhando o tempo, as condições favoráveis, quem fica olhando nunca vai plantar. Não. Você tem que plantar independente da circunstância, porque Sim. você não sabe qual que vai dar certo e qual vai dar errado. Pois é. É verdade. Que Não falou existe assim, momento que palavra perfeito. estratégica. E a gente faz plano e é Deus que faz. direciona, Exatamente. Investimento de ciclo, baixo né? risco. Investimento de baixo risco. Cara, eu comecei a olhar plataformas de treinamento, de curso na internet. Poxa, o cara tem 100 cursos. Quanto que eu pago por mês? R$150. Então, se eu vendo tantos cursos aqui, eu pago a plataforma. Cara, minha cabeça começou assim. E eu comecei a juntar. Aí eu falei, não, agora é tudo online. É isso tudo aí. online. É. Vamos começar a pensar agora em nuvem, vamos começar em plataforma digital. Cara, É é outra isso aí. realidade. É outra realidade. Eu sempre falo que às vezes, cara, tem muita gente que fica parado, esperando. Eu também. Deus vai fazer. Eu vou me dar bem. Deus proverá, né? Ainda usa ainda. Deus só faz quando a pessoa- gente está em movimento. O pessoal verdade. o pessoal da igreja ainda às vezes fala, não podemos falar de riqueza, de pobreza, não sei o quê. Só que riqueza e pobreza está aqui. Na mente. Foi o que o André falou. Esse é um assunto... Não, mas está aqui. É muito delicado. Está aqui dentro. Quando a gente fala de pobre, não estamos falando de pobre que não tem nada. Não estamos falando de Pobreza pobre da de mente. mente, Pobreza, de entendimento. é. Porque, tipo assim, tem gente que nasceu para estudar e a pessoa consegue de estudar, fazer cursos e formar. Cara, aí tu fala assim, era tudo necessário para dar errado, mas deu certo. Eu sempre falo assim, isso aí chegou no Brasil, não sabia nada, não conhecia nada. Tudo para dar errado. Meu pai falou comigo. Você vem fazer o que aqui? E às vezes você escuta uma Não, palavra... quem vai comprar-se os cursos? Eu vou falar, só terminando aqui, para complementar o que ela falou. Quando eu cheguei em Silva Jardim, no primeiro dia fizemos curso, aí eu voltei em casa, à noite. Cheguei em casa, eu sou maluco, tá? Bota no seu livro. Bota no seu livro Júlio é agora, ótimo. que esse aqui é a frase de impacto. Imagina eu... Vou anotar aqui, Eu Júlio, sempre, não, olha eu. Tem Nós bastante. aprendemos Não, muito, Pega né? esse aqui, que esse aqui é forte. Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, viajar tudo. Quando eu fui empreender, criar negócio, eu comecei. Só que quando o negócio começou a andar, eu arrumei uma sócia, a minha esposa. Minha esposa que cuida do dinheiro. Legal. Não, mas olha o problema. Ela que cuida do dinheiro. mulher gosta de dinheiro, olha né, só, Júlio? aí eu saí para fazer missão, abastecer ônibus, vamos lá, alimentação, não sei o quê, vamos embora. Minha esposa é financeira. Quando eu cheguei em casa, ela estava lá no sofazinho lá. Eu falei, oi, tudo bem? Ela só, como que foi? Eu falei, foi bem. Ela só vendo no cartão combustível, pô, abastecer um ônibus que dá 3 km por litro, não é pouco combustível. É muito combustível. Silva Jardim dá 100 km daqui, 90 e poucos quilômetros. Então, tipo, é dinheiro. Num carro Para já... um projeto. já gasta, né? Não, e é o ônibus, o carro de apoio, o motorista que eu Alimentação. contratei, a alimentação, um monte de coisa. Só que eu cheguei em casa e eu fiz a primeira pergunta para ela. Amor, você entendeu? Ela falou, entendi. Então pronto, quando ela falou para mim que entendeu, ela já entendeu o propósito da missão. Amém. Mas sabe o que foi mais interessante? Eu voltei um dia depois lá, não fomos quarta, quinta e sexta. Não era para mim voltar na quinta, porque o senhor ia dar muito gasto. Mas meu coração bateu que eu precisava ir lá na quinta-feira. Chamei o pastor Jardel de novo. Vai comigo. Aí fomos lá. Quando chegou lá,
Veio um aluno, presta atenção aqui. O aluno falou assim, ô professor Júlio, beleza? Eu vim para lhe dar um presente, para agradecer o que o senhor está fazendo por essa cidade. Aí ele usou umas palavras aí, falando mal da prefeitura, um monte de gente. Mas vou lhe dar um presente. Meteu a mão no bolso e me deu um pacote de mariola. Mariola. Um pacotinho de mariola. Eu falei, nossa, tudo que eu já gastei. Como que eu estou fazendo? Para ganhar um pacote de mariola? Mas aí vem o princípio. O melhor que eu tenho, eu te dou. É verdade. Cara, porque você não mexeu com a estrutura da cidade. Você mexeu com a estrutura das pessoas. Isso aí. Então, esse custo todo que você teve foi o mesmo custo dos presentinhos. Não é o quanto que vale. Você entendeu? É isso, quando você faz uma ação não sendo premeditada, cara, não é aqui embaixo, não é aqui. Porque eu posso te contar uma história, Deus... e você vai acreditar. Mas o negócio onde está? Aqui em cima da gente. Já é espiritual. Sai do terreno e vai para o espiritual. E ali, onde se traz as batalhas, aí é onde as coisas acontecem. No espiritual. Verdade. Não é aqui embaixo. Primeiro no espiritual, as coisas acontecem aqui. E você falou que o seu pai falou, né? Meu pai falou. Então, ser maluco. Ninguém vai querer comprar o seu curso. Ninguém. Quando eu comecei com acessório, né? Eu era cuidadora, ganhava muito bem, como eu falei, e estava juntando dinheiro. Não. Entendeu? Ó, se eu trabalhar até o final do ano, ganhando isso aqui, agora eu não tinha vida. Plantão. Eu peguei pessoas assim, acamadas, com muita dificuldade. Eu falei, pô, até o final do ano, amor, vou ter isso. Quando a mulher me viu com a Bíblia lá, some daqui com essa Bíblia aqui, eu não quero essa Bíblia aqui na minha casa. Eu falei, não seja por isso, né? Respeitando todas as religiões, comecei a ler a minha Bíblia no celular. Então, assim, eu não podia nem ler a minha Bíblia no trabalho, isso lá no meu cantinho. Aí, quando eu fiquei doente... Quanto mais falo, mais coisa eu lembro. A minha sorte foi que eu juntei aquele dinheiro. A questão de poupar. Planejamento. Mas na minha cabeça, aquele poupar de cuidadora seria para qualquer coisa. Menos para minha saúde. Aí vem outra coisa. Anota aí, doutor. Não, quando a gente trabalha, a gente pensa. Não, a gente pensa. Não, doutor, vai anotando e depois no final do programa você faz o laudo aí. Júlio, um ponto no final de fora da curva. Não, aí começou a história. Você tá falando. Eu tive isso, tive câncer, não sei o quê. Porque a maioria dos empresários, eu sou agitado, mas eu sou um cara que acorda às 9 da manhã. Quando eu comecei a trabalhar com a mente, fazer as coisas acontecer, eu trabalho até 9 da manhã, eu acordo 9 horas. Eu dei uma despresurizada na correria. Porque a gente fala assim, aí como que você tá? Na correria, tô na luta, tô na batalha. É mesmo. Cara, eu faço do meu trabalho um momento bom. E sabe o que eu fiz? Vou falar baixinho para meus funcionários não escutar. Teve um tempo que eu falei assim, cara, como que esses empresários de sucesso, como que esses caras ficam na lancha passeando e ganhando dinheiro? Como que é esse negócio? Aí, teve um belo dia, falei com minha esposa, estava andando por aqui na região dos Lagos em Búzios. Falei assim, aqui, você tem medo de andar de lancha? Ela falou assim, mais ou menos. Falei, bota um colete, vamos embora. Falei pro moço da lancha, amigo, quanto que é para dar uma volta de lancha aí, 1 hora, 2 horas? R$250, 2 horas. Falei, então tá bom. Pra onde você quer ir? Não sei, leva a gente. Aí fui mandar, passeio de lancha. Praia de não sei o que, tartaruga, ossa, não sei o que, acedinha, não, vamos embora. Aí, no meio do passeio de lancha, eu tava dentro da bolsa de praia de minha esposa, assim, tirei meu celular e eu abri, assim, as plataformas digitais. Eu falei assim, nossa, tá vendendo curso. Aí abri uma câmera, falei assim, o pessoal tá trabalhando. Eu falei, pronto, agora eu entendi como que os caras vivem. Porque que acontece? Para mim, que eu sou um empresário bem pequeno, manter o controle do negócio é fundamental. Para ele não sair das suas mãos. Então, hoje, você tem que usar todas as ferramentas que o mercado, que a tecnologia traz para você manter o controle. Hoje, eu vendo um treinamento online que a plataforma oferta, vende, recebe, libera, faz a prova e dá o diploma. Ponto, eu só estou olhando o saldo na conta aumentando. Você pode dar aquele passeio de visão. Lancha, né? Aí, estou vendo só a plataforma funcionar. Os treinamentos que são vendidos, vamos falar assim, no corpo a corpo mesmo, não sei o quê. Eu vejo os comprovantes de pagamento, vejo que o negócio está andando. Opa, eu estou com controle.
Hoje, com qualquer telefone, com qualquer tablet, você sabe como que está sua conta bancária, como que está o processo, olha numa câmera no escritório. Sabrina, eu falei pro pessoal lá do escritório, eu falei, gente, até o final do ano eu não quero ver ninguém mais nesse galpão aqui, quero acabar com isso tudo. Mandar todo mundo para casa em home office, todo mundo trabalha online. E o mercado, e agora, cara? Você entendeu? É o que tu fala assim, ar-condicionado, prédio, cadeira para a pessoa sentar, cafezinho, aguinha. Eu falo com o pastor de Jardel, que trabalha comigo, eu falo assim, aí, vamos tomar um cafezinho remunerado. Eu também já usei essa expressão. Ali tem um que fuma, aí você vai fumar um cigarrinho remunerado, né, rapaz? Só que aí você vai vendo, começa a onerar seus custos operacionais, entendeu? Mas esse assunto aqui rende dias. Agora, você falou que o seu pai falou assim, ninguém vai querer comprar seu curso, né? Quando eu comecei a montar os acessórios, eu também escutei, você vai vender bugiganga? Você vai vender isso aí? Recentemente eu ouvi. Alguém vai ler seu livro? Eu já Será quero que ler. alguém vai querer Isso que a gente escuta nos Mas incentiva a crescer. Você não pode deixar aí? essas palavras que são palavras, como flechas, né? São Entrar. estratégias. São estratégias do no inimigo. coração. São estratégias do inimigo sujo. Não, e outra. Ele quer mexer, sabe o que quer? Ele quer mexer na nossa O nosso autoestima, emocional. ele quer Júlio. mexer no nosso tempo, nas nossas ideias. Ele quer te abafar, cara. Júlio, não andei de lancha, não. Quando você andar com a sua esposa, você me convida também que eu quero ir. Vamos Né? Porque fazer você falou um que grupo, só né, os pra ir ricos passear chamam de lancha. lancha. Não, É, mas sabe o que é, cara? Mas escuta uma coisa. É bom que fica mais barato, vai todo mundo. Um pastor lá no Rio, pastor Gerson Costa, que ele é nessa parte de finanças, né? Eu acompanho ele no Instagram. Já fui na igreja dele visitar. E uma vez lá na igreja onde eu frequentava no Rio, ele parou no estacionamento e falou assim pra mim, abençoado, eu abençoei ele, dei um presente pra ele, os acessórios, ele falou assim, registra a sua realidade, para um dia você mostrar de onde Deus vai te tirar. E aonde eu morava no Rio, né, eu falava assim, eu tenho que ter coragem para tirar foto daqui aonde eu moro. Às vezes você vai contar teu testemunho, tem gente que fala assim, tá contando historinha triste, nem todo mundo vai entender, né? E eu sei conexão. onde E eu nem morava. todo mundo fica feliz Tá com as nossas preparado. conquistas, né? Isso é que muito você tá sério. falando às vezes você vai tirar uma foto lá com a lancha lá com a sua esposa, a gente vai falar assim, ela tá rico. Mas não sabe o custo que foi você ter aquele passeio. Aí o que acontece? É Eu Qual falei foi o assim, teu processo, né? aí eu tirei... Escuta essa, Júlio. Você falou, eu tinha que lembrar disso, porque eu falei assim, eu vou tirar foto aqui de onde eu moro. Aí um dia eu tomei coragem e falei, vou tirar foto daqui, na sala, né? Eram condições assim, precárias, mas quem tava vendo o meu Instagram, poxa, a Ana tá bem, tá curtindo, tá tá rica. bem. Só que quando eu vim pra cá, e essas fotos serviram, né, pra algo maior que Deus tinha aqui, e quando eu vim pra cá, pra Macaé, que eu tava procurando um lugar pra morar, eu falei assim, caramba, onde? Aí a transferência, meu esposo saiu, que ele é professor do estado, falei, agora a gente tem que arrumar um lugar, e eu fiquei aqui próximo, né, onde a gente tá, fiquei num hotel aqui, aí eu falei, a mulher, com vista pro mar ou sem vista pro mar? Eu falei, qual é a diferença do valor? Era R$10 a diferença. Eu falei, não, com vista pro mar. Eu morava com vista pro nada. Por nada, Com vista pro nada. Aí eu falei, quando eu olhei o mar, eu falei assim, Senhor, eu não quero ir embora daqui. Meu esposo estava dormindo e eu chorando, olhando o mar, porque eu sabia que eu ia voltar para aquele lugar, que eu não podia abrir minha janela direito, que eu não tinha uma varanda, enfim, né? Aí eu falei, eu não quero ir embora. E fiz um vídeo do 6º andar desse hotel, porque a gente veio para cá várias vezes, fiz um vídeo. Quando saiu a transferência, eu falei, agora a gente tem que procurar um lugar correndo. Na mesma rua, do lado do hotel, a mulher colocou uma placa, aluga-se. Só que ela botou Nossa. assim, aluga-se kitnet. O que eu entendi kitnet? Era onde eu morava. Pra mim, kitnet era aquilo. Quando eu entrei, eu falei assim, tem certeza que aqui é kitnet? Toda mobiliada. Nós doamos tudo para pessoas que precisavam. Nossa, que benção, Né? que lindo. Pessoas que precisavam. A única coisa que a gente trouxe foi, tem tudo, né? Nossas roupas, tudo. E detalhe, da minha cozinha, eu vejo o mar. Bênção, né? E no fundo, né? Porque não tem sala, é kitnet. Mas quando eu olhei a estrutura daquilo e de onde Deus me tirou, e eu ainda tenho uma varanda que eu olho o mar. Então, todo dia quando eu acordo, às vezes a gente não tá bem, né? Quem me vê assim, Ana tá sempre sorrindo, sempre alegre. Nós temos tribulações, palavras contrárias. Lógico. Mas eu falo, Senhor, não me deixa acordar e não olhar isso e te agradecer. É verdade. Da onde o Senhor me tirou.
Porque eu ficava agoniada naquele lugar quente, fechado. Aí aconteceu isso da cidade. Eu tô vendo a chuva caindo, né? Porque é no alto. E eu olho o mar. Quando... Eu falo assim, como é que o senhor abriu o mar? Eu fico imaginando Deus abrindo o mar. Aí eu falo assim, gente, eu não posso... Eu tiro... Aí tem gente, tá morando perto da praia, tá bem. Mas de onde que Deus me tirou? O sucesso e as é um palavras sinônimo contrárias. de E gratidão. aí, vai dar certo? A pessoas Ellie só vai olham o continuar? pódio. Eu vou pedir a produção para colocar aqui, né, os nossos patrocinadores dessa semana, agradecer, né, a todos aqueles que têm acompanhado e dizer para vocês que o objetivo do podcast também é incentivar os pequenos, né, e médios empreendedores aqui do nosso município de Macaé e região. Agradecer também a vocês, mas antes da gente finalizar o programa, que a gente já está chegando no final, eu queria fazer uma pergunta que vocês respondessem assim, de forma rápida, apresentando um pouquinho do trabalho de vocês, aonde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, como elas podem, né, ter acesso. Por exemplo, se uma pessoa quiser contratar uma palestra, que você venha, né, palestrar, enfim, fala um pouquinho, né, de como vocês atuam, onde as pessoas podem encontrar os contatos de vocês e que vocês deixassem também um recadinho para quem quer empreender, porque o que a gente aprendeu aqui hoje, que empreender não é atirar no escuro, né, é você acreditar naquilo, é chamar a existência, né, aquilo que a gente não vê com os olhos físicos, né, mas que a gente acredita que vai dar certo. Eu acho que o primeiro passo para a gente empreender é você acreditar no seu potencial. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa me fala assim, eu não consigo emprego, eu não consigo trabalhar, mas existem muitas ferramentas, né? Às vezes a dificuldade financeira, é claro, ela é um impedimento, mas existem formas de a gente se reinventar, como vocês colocaram aqui, como eu me reinventei também, precisei me descobrir o que eu precisava, o que eu queria, né, qual era a profissão, fiz vários cursos, mas acabei não atuando em alguns desses cursos que eu fiz, mas serviram de lição, né, e de experiência e de conhecimento para eu poder atuar onde eu atuo hoje. Então, eu vou começar aqui pelo André. O André, fala pra gente, assim, como é que a gente consegue o contato, como é que a gente consegue ter acesso aos conteúdos que você produz, se você também trabalha com mentoria, conta pra gente. O meu Instagram é Vitória Financeira, também pode encontrar lá André Luiz Baptista, Instagram Vitória Financeira. Se quiser convidar para fazer palestras em escolas, nas igrejas, empresas, aí direcionado, né, para cada tipo de público. Legal. Também mentorias, é só mandar um direct para mim lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Curso online, eu vou fazer o lançamento no ano que vem e o meu livro também vou fazer o lançamento no ano que vem, a previsão em fevereiro. Então será um prazer atender todos que mandarem mensagem para mim, responderei um por um, poderei ajudar também, tirar alguma dúvida que queira, vai ser um prazer imenso. Então, os nossos seguidores aí, fiquem atentos, né, às redes sociais, a gente sempre coloca lá, dispara lá o contato, então fiquem atentos que a gente vai colocar o contato do André. E, André, se os nossos seguidores mandarem uma mensagem lá, pensa com carinho no desconto para os nossos, né, abençoar claro, os nossos seguidores, tá? Com certeza. Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que vai alcançar muitas vidas, né? Esse podcast vai alcançar muitas visualizações e você também vai ser abençoado através do podcast. Eu quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui. Gostaria, assim, de ficar assim, muito mais horas ouvindo vocês, porque eu aprendi muito aqui hoje. Eu sempre falo, cada episódio eu tenho aprendido muito. E tem gente que acha que já sabe tudo, né? Que não gosta de ouvir, não gosta de aprender. Eu sou o contrário. Eu acho que a gente tem sempre algo para trocar com alguém, aprender. E também, assim, não é só ensinar. A gente aprende muito mais quando a gente troca do que a gente ensina. E eu queria também pedir para a Ana Luísa, para ela falar, né, da nossa parceira, né, do nosso podcast, mas que você falasse onde as pessoas encontram essa coisa linda aí que você está carregando no pescoço, no braço, que eu também estou aqui, ó, de paixão, tá? Estou apaixonada pelas minhas semijoias. Tira o olho, gente. Então, quero agradecer, né? Como eu falei, a Deus por essa oportunidade. Deus tem um propósito, né? Para todas as coisas, de eu estar aqui em Macaé, conhecer você, todas as pessoas que eu falei aqui, né? Da cidade que me acolheram, o prefeito, a esposa do prefeito. Enfim, se eu esqueci de alguém,
né? Marcelo Oliveira também, que é o secretário de iluminação aqui, que virou um amigo abraço meu pra ele pessoal, também, né? Já me abençoou muito. Deus faz essas coisas, não é só financeiramente, né? Ele abençoa a gente com pessoas, não é com coisas, né? Eu tenho uma página, né? A L Acessórios Loja, que meu nome é Ana Luísa, né? Quem quiser de Macaé conhecer a página, dá uma olhadinha lá. Todos que estiverem assistindo o podcast, né? Vão ter um super desconto. Quem seguir o podcast, quem seguir a Sabrina, né? Quero aqui... Foi um prazer conhecer o Júlio, né? Aprendi demais com você. Olha aqui, ó, pra você. Toma. Reserva. Ó, é um chaveiro pra obrigado. você. Ó, abençoado. Você Amém. falou que você é profético? Sim. Deus vai te abençoar, vai abrir portas para você através desse chaveiro. Amém. O André já é um conhecido meu. A palestra dele é maravilhosa, fazer um merchan aqui. Ah, meu Deus. O meu amigo e irmão em Eu Cristo. já tô aqui querendo, já Vender ouvi. seus cursos na minha maravilhosa. plataforma. Eu ia falar isso, E ó. assim, como eu tava falando dos acessórios, as pessoas aqui de Macaé, né, quem não me conhece, porque eu também quero estar abençoando outras pessoas aqui, né? Como falou, tiver alguma coisa, eu vou dar um brinde, como eu fiz lá foi um Natal, né, do Paz ali. E assim, eu que monto os acessórios, são peças banhadas, né, não é bijuteria, não fica preto, não enferruja. Dá uma olhadinha lá, que é venda com propósito. Beleza. Porque aonde eu estiver, a gente tem que ser a diferença, fazer a diferença onde a gente estiver. Não é só venda, como o André falou, não é só o dinheiro. É falar o que Deus fez na minha vida através dos acessórios. E agradecer também, porque eu falei para todo mundo no podcast, pessoas que eu deixei lá no Rio que não foram só clientes, se tornaram amigos, alguns que eu citei aqui, que eu falei, gente, ó, dá uma olhadinha lá, porque é de Deus. E que Deus te abençoe. Amém, obrigada. Que continue com esse projeto, né? Que venham aqui pessoas escolhidas pelo Senhor, não Amém. só, né? Que compartilha a nossa mesma fé, mas que tragam aqui algo aberto para a edificar todos. outras vidas. Como o Júlio falou dele, o André, assim, parece que foi tudo... Combinado, né? Combinado. Foi E é um isso, encontro gente. marcado pelo Senhor. Beleza. Mas, assim, eu queria dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Tá Natal, Ano Novo, tá chegando aí. Acessa lá, né, o site, o Instagram da Ana Luísa, tem cada coisa linda. Eu fiquei vendo que ela colocou uns stories lá, sabe? Aquilo ali, eu falei, Senhor, eu preciso poupar dinheiro, pai. Mas, com certeza, assim, tem coisas lindíssimas, e não só pela beleza, né, das peças, mas eu tenho certeza que você vai estar levando bênção para sua casa, para sua família, e vai estar abençoando a família da Ana Luísa. Então, acessa lá, compra com ela, que ela já disse que ela vai dar desconto, não precisei pedir, então ela mesma já colocou aqui, se colocou à disposição. E agora, Júlio, fala um pouquinho dos cursos, né? Porque olha só, antes de Júlio falar, eu quero fazer uma colocação aqui, que, né, aqui, enquanto secretária de Trabalho e Renda, eu sei das dificuldades da população em relação à necessidade de mão de obra qualificada. Nós temos, né, graças a Deus, muitos empregos, né, no município, mas temos também pessoas qualificadas? Temos. Mas, às vezes, as pessoas se qualificam para as áreas que não são as áreas que o mercado está procurando. Então, eu tenho falado isso na rádio, toda quinta-feira eu estou na rádio falando, e hoje nós temos aqui, às vezes eu divulgo lá os cursos do Júlio, não só o trabalho do Júlio, mas todas as pessoas que eu conheço, porque eu entendo que o meu trabalho vai além do que somente ajudar as pessoas a procurar emprego. Porque se o empresário ele consegue se manter, né, se ele consegue crescer, Verdade. se eu posso ajudar ele com conhecimento, com informação, o que é que seja, para que ele se mantenha, eu estou abençoando várias famílias, ajudando várias famílias que precisam da sua renda. Então, o Júlio está aqui hoje, é uma grande oportunidade. Os cursos que o Júlio coloca no mercado têm preços excelentes. O Júlio já me abençoou lá, né, numa página, eu tenho uma coluna, escrevo uma coluna de um jornal sobre mercado de trabalho, e ele já abençoou vidas lá, né, através de curso. Nós também vamos sortear, né, um curso que o Júlio vai estar colocando à disposição dos nossos seguidores. Então, a gente está aqui para ajudar. Mas você também precisa fazer a sua parte. Eu tenho certeza que você bater lá na porta do Júlio, que ele vai fazer o possível e impossível para te ajudar a estudar, alcançar seu sonho
E, é claro, no nosso ambiente, nós estamos ali para ajudar você a encontrar a vaga de emprego, tá? Mas, Júlio, fala um pouquinho, então, do seu negócio e como é que as pessoas podem vamos falar assim, só para a gente poder dar uma orientação para as pessoas. O Projeto Gerar, desde a sua criação, nunca teve o intuito de entrar no mercado de Macaé para concorrer com as empresas de treinamento. Eu nunca me preocupo com o que o fulano está fazendo, a outra empresa está fazendo. Cara, eu acho que o principal é você se preocupar com aquilo que você está fazendo, com o seu propósito. Você entendeu? A gente falou a palavra propósito várias vezes aqui. Eu tenho palavras estratégicas que norteiam minhas ideias, que norteiam meus projetos. Visão. Quando a gente se propõe a procurar emprego, tem que ter visão. A visão é enxergar um pouco na frente para que você possa compreender o que vai acontecer nas próximas, lá na frente, nas próximas etapas, antes que aconteça. Júlia, mas vai acontecer tanta coisa. Não, mas você tem que ter visão. Porque se a visão não é clara, a missão que é agora não se cumpre. Verdade. Então, quando não há uma missão clara, quando não há visão clara, a missão não se cumpre. As pessoas falam em propósito, chamado. Eu entendo da seguinte forma. O chamado é temporal. Você pode ter um chamado para uma coisa, uma hora eu sou cuidador de idoso, na outra hora vendo joia. São chamados. Agora, o propósito nosso é para a vida. É lá na frente. Para a vida. Você entendeu? Então, eu trabalho com cursos, o Projeto Gerar está no Parque Aeroporto, na rua Pedro Leão da Silva Carvalho, número 32, no Jardim Aeroporto, bem próximo ao Brizolão do aeroporto. Tem um crossfit de esquina ali. Vou divulgar também lá na minha página. Aí nós temos o Instagram, Gerar Social, nós temos telefone de contato, o 22 9621 4664. Faltam 9, são 2 9. Mas, tipo assim, nas redes sociais, Facebook, Instagram, você encontra a gente. Agora, para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, nunca desista. Nunca desista por quê? Porque vai vir 1000 dificuldades. O pessoal vai falar que você tem que ter experiência. As pessoas vão falar que você não é bom para isso, que você não é bom para aquilo. Cara, isso é estratégia do mal. É o maligno que quer que você ande pelo chão, na pior. Mas vou falar um negócio para vocês. Deus sabe tudo que a gente faz, conhece nossas coisas, sabe com o que a gente pensa, então a gente não pode desistir. Deus faz milagre? Faz, mas nós precisamos fazer nossa parte. Os milagres acontecem, só que nós precisamos fazer a nossa parte. Tem que estar em movimento. Tem que estar, tipo assim, não podemos, vamos falar assim, profeticamente, passar de 2022 para 2023. Eu sei que só um calendário, é só uma folhinha de papel que muda, que o problema de 2022 às vezes passa para 2023. Gente, só que a gente tem que aproveitar esses momentos para a gente deixar as coisas ruins, as tralhas de 2022 para trás e olhar para frente com uma nova visão, um novo emprego, um novo curso. Gente, conhecimento não ocupa espaço na cabeça de ninguém. É verdade. Hoje em dia, no Projeto Gerar, nos cursos que eu tenho lá, tem curso que vai de R$16,99, cursinho online. Nossa, um curso de estoquista, um curso de almoxarifado, um curso de atendente de farmácia, um curso de banho em tossa. Cara, são trabalhos. Júlio, mas não ganha muito. Mas eu começo. É verdade. Doutor, quanto que é 30% de nada? Nada. Então, se você não se movimenta, você continua no zero. E às vezes até uma pessoa da sua família vai te Claro. abençoar ali com Sim. Ninguém começa grande, né? Não, tipo assim, essas coisas a gente já sabe, que ninguém começa grande. Só que, cara, você precisa se movimentar. É isso você precisa aí. sair da inércia e cair na real. Botar o pé na estrada. Eu falo assim, tem muita gente que anda nas empresas, ficando aí agarrado, assim, os arranha-grade que eu falo, fica assim no portão da empresa esperando uma vaga. Ele vai conseguir, porque ele está ali. Na hora que eu preciso, entrou, ficha, está fichado. Mas se você está em casa pensando em fazer um currículo, pensando em juntar os documentos, você quer trabalhar de quê, meu filho? De qualquer coisa. Cara, nessas plataformas de petróleo, não existe vaga de qualquer coisa. Existe uma vaga específica. Claro. Um objetivo Se você é específico. taifeiro, então faça os cursos relacionados ao taifeiro. Não sabe. E progrida Cara, nessa eu área. Júlio, cara, nas redes sociais, manda um direct pra nós, pergunta, tá com dúvida. Eu sempre tô ajudando, sabe por quê? Porque às vezes é ruim, cara, a pessoa tem pouco recurso, gasta em curso, ainda gasta errado. Eu tenho falado muito Ainda disso. gasta errado. Aí vem os pilantras, Aí vende faz um um NR certificado que não tem falso. necessidade naquele momento. Cara, vende um certificado falso, vende um documento, um curso
curso que não precisa, e a pessoa começa, cara, infelizmente, se arranhar todinha e não consegue o objetivo final, que é uma vaga de emprego. Por isso, a gente precisa perguntar na secretaria, acredito que tem os profissionais que dão essas orientações. Sim. Se não tem, eu acredito que a Sabrina vai ligar para Com mim, certeza. me passa mensagem, Júlio, tem um curso tal, isso é assim. São 22 anos de mercado que eu tenho. Esse negócio de treinamento eu não aprendi ontem. Ah, você é melhor que todo mundo. Não, mas eu já tenho uma experiência, tenho uma bagagem, tenho um conhecimento Tem que daquilo que eu perguntar quem faço. sabe, né? Eu não sei fazer outra coisa, a não ser falar curso, treinamento, segurança do trabalho. Trabalhei em um monte de empresa, mas tipo assim, a gente tem que ter um critério para a gente buscar informação. Então, o Projeto Gerar está lá no Parque Aeroporto, nossas redes sociais estão sempre funcionando. O que eu puder fazer, eu faço. Agora, em 2023, vamos entrar com o nosso calendário de missões. Esse negócio das missões, eu entendo que a gente não precisa ir para a África para fazer missão, porque a nossa África é aqui onde a gente vive, onde a gente mora. Esses tempos nós fizemos uma missão aí na fronteira, do outro lado do aeroporto. A África fica do outro lado do aeroporto. E, cara, é muito triste ver a realidade de algumas pessoas. Mas eu falo assim, ali dentro tem muita gente trabalhadora, gente que corre atrás, batalhador, que liga para mim, Julião, consegui um emprego aqui, consegui um curso tal, e as pessoas vão evoluindo, vão crescendo. Eu acredito nisso, que amanhã nós podemos ser melhor do que hoje. Melhores cidadãos, melhores instrutores, melhores professores, melhores maridos, melhores pais, melhores Verdade. tudo. Não podemos ser melhor. O dia da manhã tem que ser melhor do que hoje. É Que verdade. Deus Verdade. abençoe nós. Amém. Amém. Então, Amém. eu quero agradecer e vou pedir aqui a nossa equipe, né, do podcast para estar entregando uma lembrancinha para vocês, um brinde, né, um mimo que nós preparamos para vocês, tá? Uma gratidão, assim, que eu tenho imensa por vocês terem, né, deixado suas casas, suas famílias, seus trabalhos para estarem conosco aqui hoje. Então, é uma lembrancinha para vocês não esquecerem do nosso podcast, tá bom? Legal. Já quero divulgar. Depois manda o link para Foi aí. bom. Com Lembrando certeza. que o ano não acabou, né, gente? Deus Isso é aí. Deus de já. Às vezes as pessoas estão assim, vou deixar pra fazer só ano que Não, vem. acabou ainda não, É rapaz. O ano verdade. ainda não acabou. Se Deus tiver que fazer, ele faz. É verdade. Ai, obrigado. Gente, Adorei. muito obrigada também às pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Quero agradecer a vocês e dizer que semana que vem nós vamos estar trazendo outro assunto muito interessante. Então, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, @VocêPodeMais, e acompanhar também as minhas redes sociais, que eu estou sempre lá colocando informações em geral, vagas de emprego, informações de cursos, de capacitação, sem medida. Eu estou sempre trazendo, assim como a Ana Luísa, eu divulgo todo mundo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem Obrigado, todos aí obrigado. com Deus. Valeu. Obrigada.